Olá, meus amigos, vamos dar início ao nosso quarto encontro em que terminaremos a classificação dos verbos em 5 tipos: VTD, verbo transitivo direto; VTI, verbo transitivo indireto; VTDI, verbo transitivo direto e indireto; VI, que é o verbo intransitivo, e o VL, que é o verbo de ligação. Então, o verbo que está faltando, a classificação que está faltando, é o verbo de ligação. Vamos então, pessoal? Então vamos nessa, acompanha aqui no quadro comigo. Primeira frasezinha que eu coloco aqui para vocês. Digo assim, ó. O rapaz parecia ansioso. Então, olha só, pessoal. Sujeito vai até o verbo, pergunta o que ou quem. Quem parecia ansioso? O rapaz. Está aqui o nosso sujeito. Agora a gente sabe o que? Tudo que não é sujeito é o que? Predicado. Nós vimos isto no último exemplo do vídeo passado, da aula passada. Né? Predicado. E agora pergunto aos senhores: há predicativo do sujeito? Existe algum termo do predicado, ou seja, fora do sujeito, que atribui a ele qualidade, estado, mudança de estado? Sim. Quem que é? Ansioso. Então a palavra ansioso, ela está no predicado e atribui ao rapaz um estado, então é predicativo do sujeito. Vamos registrar aqui então. Predicativo do sujeito. Maravilha. Agora, galera, dá uma olhada neste verbo aí. Leia naquela ordem, sujeito em primeiro, verbo em segundo, que é a ordem direta. O rapaz parecia. O que é que você conclui? Esse verbo precisa de algo mais para ser entendido? Veja bem, o rapaz parecia. Está vendo? Esse verbo ele precisa de algo mais para ser entendido. Mas será que esse algo mais é um objeto direto para ele ser um VTD? Será que esse algo mais é um objeto indireto para que ele seja um VTI? O que é esse algo mais? Veja aqui comigo. Veja aqui comigo. Vamos lá. O rapaz parecia. Parecia, olha só. O quê? Ansioso. Na verdade, o que esse verbo precisa é o predicativo do sujeito. Ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. E esse verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, ele é chamado de verbo de ligação, que é o nosso querido VL. É o nosso VL. Entenderam a brincadeira? Explicando melhor. Verbo de ligação, primeiro, é o verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito ao sujeito. Tá ok? Verbo de ligação é o verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito, que é qualidade, estado, mudança de estado, ao sujeito. Agora, olha a grande dica que eu vou passar para vocês aqui agora. Se o verbo precisa de um objeto direto para ser entendido, ele é um verbo transitivo direto. Mas agora, olha, foque nesse verbo que eu estou te dizendo aqui, ó. Precisa. Precisa. Tá ok? Olha lá. Então, se o verbo precisa de um objeto direto para ser entendido, é verbo transitivo direto. Agora, se ele
precisa de um objeto indireto para ser entendido, ele é um verbo transitivo indireto. E se ele, agora, se ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ligação, cuja única função é ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Entenderam a brincadeirinha, galera? Olha a grande dica que está aí. Então, que fique bem claro para todos vocês, tá? Que fique bem claro para todos vocês que o verbo de ligação é o cara que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Sem o predicativo do sujeito, ele não é compreendido. Ele expressa uma ideia incompleta. Certo isso, galera? Então faz um favor para mim. Escreve aí, possíveis verbos de ligação. Escreva aí, possíveis verbos de ligação. 2 pontos. Agora você vai lembrar aquela listinha que a professora da 5ª série te passou. Só que ela passou como verbos de ligação. A gente sabe que um verbo pode ser de ligação, como pode ser qualquer outra coisa, dependendo do contexto. Então põe lá, possíveis verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, virar e tornar-se. Pode colocar aí. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, virar, andar, tornar-se. São verbos que em determinados contextos podem ser de ligação. Lembrando que o verbo só será de ligação quando liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Ou seja, quando ele depende do predicativo do sujeito para ser entendido. Até aqui tudo bem, galera? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar no quadro 2 frases com o mesmo verbo. E você vai me dizer qual a classificação desse verbo. Se é VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos nessa então. A primeira que eu vou colocar aqui é essa aqui, ó. O vento virou a mesa. E aqui, o vento virou uma tempestade. Virou uma tempestade. Só então para reforçar a ideia de verbo de ligação. Olha só. No caso de cima, sujeito. Quem virou a mesa? O vento. Tá aqui, ó. Maravilha. E o que a gente sabe? Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. E aí eu pergunto, tem predicativo do sujeito? Neste predicado, tem predicativo do sujeito? Qualidade, estado, mudança de estado do sujeito vento? Não. A mesa não é qualidade do vento, estado do vento, ou mudança de estado. Ele não passou a ser uma mesa, né? Então vamos ao verbo. O vento virou. Falta coisa para esse verbo. Faça a pergunta que nasce do verbo para encontrar esse complemento. Virou o quê? A mesa. Pela pergunta do verbo, você já conclui que a mesa é o objeto o que, galera? Direto. Certo? A mesa é objeto direto.
Sabe muito bem que se o verbo pergunta o que ou quem, virou o que, virou quem, objeto direto. Nesse caso, que verbo que tem aqui? Verbo transitivo direto. Agora dá uma olhada embaixo aí. Sujeito. Quem virou uma tempestade? O vento. Está aqui o nosso sujeito. Tudo que não é sujeito, moçada, é o que? Predicado, né? Tudo que não é sujeito é predicado. Agora, pergunto para vocês, olhe para esse predicado. Tem predicativo do sujeito vento? Qualidade, estado, mudança de estado? Me conta uma coisa, ele não passou a ser uma tempestade? Ele não era, mas passou a ser uma tempestade. Ou seja, houve uma mudança de estado. Então, esse termo, uma tempestade, é o que o vento passou a ser. Houve uma mudança de estado. Como é que é o nome disso, então? Vai lá. Predicativo do sujeito. Agora, pessoal, vamos lá então. Vamos ver o tipo do verbo. O vento virou. O vento virou. Falta coisa para esse verbo, não falta? Falta. Então vamos lá. Virou o quê? Uma tempestade. Veja que a pergunta do verbo recai no predicativo do sujeito. Este verbo agora, ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. E quando o verbo precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, ele é um verbo de ligação. Virou o quê? Uma tempestade. Você viu que com o predicativo do sujeito, o verbo fica tranquilo. Certo, galera? Então tá aqui, ó, verbo de ligação. Então aqui em cima o verbo virou é transitivo direto. Aqui embaixo o mesmo verbo é de ligação. Por isso que eu disse para vocês, agora há pouco, coloquem aí possíveis verbos de ligação. Um verbo pode ser de ligação, como pode ser VTD, VTI, VTDI, VI. Tudo depende do contexto a que ele pertence. Não adianta ficar decorando listinha de verbo, não, que para concurso público não adianta. Agora, pessoal, sobre essa ideia de precisa do verbo de ligação, do predicativo do sujeito para ser entendido, dá uma olhada no que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui você percebeu, olha, que o verbo parecia é de ligação porque ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Eu não posso simplesmente dizer o rapaz parecia. Agora, se eu escrevesse assim, o rapaz, ó, o mesmo termo aqui, ó, o rapaz caminhava ansioso. Compare com a frase que a gente viu lá. O rapaz parecia ansioso. O rapaz caminhava ansioso. Sujeito, moçada, vamos lá. Quem caminhava ansioso? Tá? O rapaz. Tudo que não é sujeito é o que, moçada? Predicado. E agora eu pergunto para você, olhe para este predicado. Tem predicativo do sujeito? Existe algum termo do predicado que atribui ao sujeito qualidade, estado, mudança de estado? Tem. Quem que é? Ansioso. Então, como é que é o nome disso mesmo? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Agora vamos ao verbo. A gente viu, quer ver? Ó, o que é que a gente viu? Qual a definição do verbo de ligação?
Verbo de ligação é o verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito ao sujeito. Então ele é o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Posso então afirmar que caminhava é um verbo de ligação, já que ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito? Pessoal, se eu falo que o rapaz caminhava, quem caminha, caminha. Será que esse verbo caminhava precisa do predicativo ansioso para ser entendido? Não. Então vejam bem, o verbo caminhava, veja bem, ó, ele não precisa de objeto direto, portanto, ele não é um VTD. Ele não precisa de objeto indireto para ser entendido, portanto, ele não é um VTI. E ele não precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, portanto, ele não é um verbo de ligação. Se ele não precisa nem de objeto direto para ser VTD, nem de objeto indireto para ser VTI, e nem do predicativo do sujeito para ser de ligação, ele vai ser classificado como verbo o quê? Intransitivo. Vai ser classificado como verbo intransitivo. Tá claro, pessoal? Beleza? Então eu sei que fui chato de ficar falando precisa disso, precisa daquilo, mas para mostrar que se o verbo não precisa do predicativo do sujeito, não vai ser de ligação, mesmo tendo o predicativo do sujeito ali, ele não vai ser de ligação. Se não precisa nem de OD, nem de OI e nem do predicativo do sujeito, é verbo intransitivo. Tá claro para vocês isso, galera? Beleza. Olha só, moçada, rapidinho aqui, ó. Nós veremos agora o uso dos pronomes pessoais quando eles representam o objeto direto e o objeto indireto. Nós vamos ver o papel dos pronomes pessoais representando os complementos verbais, que é o objeto direto e o objeto indireto. Tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. Certo? Então abre aí um capítulozinho, coloque lá, pronomes pessoais. Então a gente vai ver como isso funciona. Vamos lá então? Vem comigo. O Banks vai falar de pronomes pessoais agora, rapaz? Sim, galera. Vocês vão ver qual o papel desses pronomes quando complementos verbais. Então olha só. Pronomes pessoais. Nós sabemos que eles podem ser retos e oblíquos, né? Retos e oblíquos. Quem são os retos, galera? Vamos lembrar então. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E os oblíquos correspondentes? Primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Segunda do singular. Te, ti, contigo. Terceira. Se, consigo. O, a, lhe. Primeira do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. E terceira do plural, se, consigo, os, as, lhes. Então, eu não coloquei neste quadro todos os pronomes oblíquos. Mencionei todos, mas coloquei só aqueles que nos interessam no momento. Certo? O que eu tenho a dizer para vocês, galera, prestem bem atenção e olhem para esse quadro. Prestem bem atenção, ó. Os pronomes pessoais do caso reto
exercem normalmente a função de sujeito. Exercem normalmente a função de sujeito. E os oblíquos exercem normalmente a função de objeto. Ah, Alberg, agora que eu estou entendendo por que você está falando desses pronomes. Porque eles exercem a função sintática de objeto direto, de objeto indireto, ou de sujeito. Tem a ver com o que nós estamos falando. Sim. Então, olha só, galera. Por exemplo, vamos pegar aqui o pronome pessoal do caso oblíquo me. Tá? Vamos fazer um teste aqui com me. Vai lá, então. Eu digo assim, olha. Ela encontrou-me na festa. E aqui embaixo, ela pediu-me um favor. Vamos analisar o pronome pessoal do caso oblíquo me, no caso de cima. Sujeito, moçada, quem encontrou? Ela. Sujeito está muito bem representado por um pronome pessoal do caso reto. Então, ela encontrou. Esse verbo pede complemento, não pede? Sim. E o que eu pergunto aqui? Encontrou quem? Encontrou quem? Eu, representado pelo me. E se o verbo buscando o complemento pergunta o que ou quem, quer dizer que seu complemento é um objeto que é, galera, direto. Então eu posso afirmar que este pronome oblíquo me exerce a função sintática de objeto direto. Lembrando que função sintática é uma daquelas 12 que nós vimos na aula 1. Então vamos lá. Encontrou quem? Eu, representado pelo me. Pela perguntinha do verbo, já sei que este me é objeto direto. Nós não vimos aqui atrás que o pronome oblíquo, olha, que o pronome oblíquo, não, aqui, ó, exerce função de objeto, certo? Ele exerce função de objeto. Então, vamos lá. No caso de cima, o me é objeto direto. Agora, olha embaixo. Ela pediu. Pediu o quê? Um favor. Pela pergunta, eu sei que é objeto direto. Agora, pediu a quem? A mim. Objeto o quê? Indireto. Tá vendo? Pediu a quem? A mim. Veja que neste me está embutida a preposição a. Né? Neste me está embutida a preposição a. Por isso que este me vai ser objeto indireto. O que interessa é que o pronome oblíquo seja objeto. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês agora? Que o mesmo pronome oblíquo, no caso aqui é o me, ele pode ser objeto direto, mas pode ser objeto o que acabamos de ver? Indireto. Mas pode ser objeto indireto. Certinho? Olha lá, moçada. Tranquilinhos? Joia? Então tá, a gente viu então o quê? Um pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso reto exerce normalmente função de sujeito. Já está no teu caderno. Pronome pessoal do caso oblíquo exerce função de objeto. Agora, a gente viu o me. Ele pode ser objeto direto? Sim. Ele pode ser objeto indireto? Sim. Agora, será que todos os pronomes oblíquos podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Entenderam a pergunta? Qualquer pronome oblíquo pode ser OD, pode ser OI? Não. Não é assim que funciona. Quer ver uma coisa? Vem aqui comigo, faz favor. Olha só, galera. Vamos lá.
Quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Como a gente viu no exemplo do me agora. São os caras dessa coluna aqui, moçada. Me, te, se, nos, vos, se. Esses caras, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Agora, quais são os pronomes oblíquos que só podem ser objeto direto? Esses caras aqui, ó, galera. O, a, os e as. Estes só podem ser objeto direto e ponto final. E ponto final. Já esses outros aqui, ó, lhe e lhes, só podem ser objeto indireto e ponto final. E se você trocar um pelo outro, já era. Então, galera, esses pronomes oblíquos que podem ser OD e OI, me, te, se, nos, vos, se, hein, turma? Não são eles que nos... não são eles que devem nos preocupar em prova. Por quê? Você pega um me da vida. Se você joga num verbo transitivo direto, ele se transforma em objeto direto. Se você joga num verbo transitivo indireto, ele se transforma num objeto indireto. Então, esses caras ali daquela coluna me, te, se, nos, vos, se, onde eles estiverem, eles se adaptam. Joga no VTD, vira objeto direto. Joga no VTI, vira objeto indireto. Ou seja, é muito difícil você se equivocar na utilização desses pronomes. Agora, quais são os pronomezinhos que só podem ser objeto direto? O, a, os, as. E objeto indireto? Lhe e lhes. Aí sim, se você trocar um pelo outro, já era. Mas só uma coisa. De repente, algum de vocês pode estar pensando assim, o Berg do céu, eu sempre soube que o, a, os e as fossem artigos. E agora você está me falando que eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Galera, cuidado, vem aqui, ó. O, a, os e as, eles são artigos quando acompanham os substantivos. Por exemplo, o carro, a casa. Aí eles são o quê? Artigos porque acompanham substantivos. Tá? Agora, quando que o vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo? Quando ele substitui o pronome pessoal do caso reto. Por exemplo, encontrei-o, encontrei ele. Tá vendo? Encontrei-a, encontrei ela. Encontrei-os, encontrei eles. Então, quando os pronomes o, a, os e as podem ser substituídos por ele e ela, eles e elas são pronomes pessoais. Mas o ele e o ela são retos e o e a são oblíquos. Então a dica está aí, tá? Se podem ser substituídos por ele e ela, eles e elas são pronomes pessoais. Bom, mas o que é que acabamos de dizer? Acabamos de dizer. Vai lá, então. Que os pronomes oblíquos o, a, os e as exercem função sintática de objeto direto, né? Quando complementos verbais exercem função de objeto direto apenas. Já os pronomes oblíquos lhe e lhes, quando complementos verbais, exercem função sintática de objeto. Opa! Vamos deixar mais fininha aqui, né, essa linha. Tá? De objeto indireto. Tá ok?
E tem mais uma. É fácil, galera. É fácil de mostrar por quê. Por que que o a, os, as exercem função de objeto direto quando complementos verbais? E lias de objeto indireto? Muito simples de comprovar. Veja aqui, ó. Quando eu digo encontrei-o é o mesmo que encontrei ele. Certo? É o mesmo que encontrei ele. Ou ainda o mesmo que encontrei você. Mas quando eu digo pedi-lhe, é diferente. É o mesmo que pedi a ele. Ou ainda a você. É justamente a preposição a que faz com que lhe e lhes sejam objetos, o que, moçada? Indiretos. Certo? Então, repito, né? Quando eu falo assim, ó, encontrei-o, encontrei ele. Não há preposição antes do pronome. Objeto direto, acabou. Né? Mas quando eu falo pedi-lhe, é o mesmo que pedir a ele. A preposição a está embutida no lhe. E ela que faz com que o lhe seja objeto indireto. Certo, galera? Então, tá bom? Então, vou fazer algumas perguntinhas aos senhores. Vamos lá. Posso dizer assim, ó. Eu já lhe cumprimentei hoje. Eu já lhe cumprimentei hoje. Espera aí. Primeiro que quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Com ou sem preposição? Sem. Esse verbo pede objeto direto. Então, pessoal, não use o lhe com este verbo. Use o, a, os, as. Eu já o cumprimentei. Eu já a cumprimentei. Eu já os cumprimentei. Eu já as cumprimentei. Certo, moçada? Pega o verbo esperar. Eu lhe espero lá fora. Hã? Eu lhe espero lá fora. Eu lhe espero lá fora. Primeiro que quem espera, espera alguém. Com ou sem preposição? Sem. Esse verbo pede objeto direto. É só falar, você diz esperar o quê? Esperar quem? Se o verbo pergunta o quê ou quem, objeto direto, cara. E se é objeto direto, o, a, os, as. Eu o espero lá fora. Eu a espero lá fora. Eu os espero lá fora. Eu as espero lá fora. Belezinha, moçada? Tranquilinhos? Então tá jóia. Para finalizar, pega a dica aqui, ó. Pega a dica aqui, ó. Vamos lá, ó. Pim. Olha só. Tá na dúvida? Use como complemento você. Eu digo assim, olha. Eu lhe espero lá fora ou eu o espero lá fora? Você diz eu espero a você ou espero você? Espero você. Com ou sem preposição? Sem. Objeto direto. Então, eu o espero, eu a espero, eu os espero, eu as espero. Certo? Como que a gente fala? Eu já cumprimentei a você ou já cumprimentei você? Você. Com ou sem preposição? Sem. Objeto direto. Então, já o cumprimentei, já a cumprimentei, já os cumprimentei, já as cumprimentei. Vocês viram a brincadeira, galera? Como é que funciona? Então tá, para fechar, era aqui que eu queria chegar. Tá? Então vamos lá. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Me, te, se, nos, vos, se. E quais são os pronomes oblíquos que só podem exercer função de objeto direto? O, a, os e as. E de objeto indireto, lhe e lhes. Então, ok, galera. Demos mais um passozinho. Depois nós veremos isso lá nos exercícios de fixação. Beleza? Com materialzinho à parte que nós disponibilizaremos a vocês. Belezinha, galera? Legal? Então é isso aí.
Um grande abraço a todos, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!